Olá, estamos iniciando mais um Ela Inspira Podcast, o podcast que traz assuntos jurídicos que interessam ao direito, mas não são jurídicos. E hoje nós vamos falar sobre os desafios de mulher, empresária, maternidade, carreira, enfim, tudo que permeia esse ambiente. E para falar sobre isso comigo, trouxe 3 convidadas de peso. A primeira, Fernanda Stanislau, diretora da Mary Kay, mãe da Larissa. Olá, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, é uma honra estar aqui. Sou diretora Mary Kay há 15 anos, tenho uma filha também de 15 anos, coincidência, né? E foi uma opção. Vamos falar, esse assunto para mim é muito interessante, é muito forte, acho que é muito impactante para a mulher, principalmente para as mães, poder falar sobre isso. Quando eu te convidei, né, para gravar o podcast, você falou comigo, aceito porque eu gosto do assunto. Foi. Eu sou suspeita nesse assunto, porque realmente eu trabalho com muitas mulheres. Seu público, né? Isso, é. A segunda convidada é a Patrícia Lage, sócia do Centro de Treinamento Amigo dos Esportes, mãe do Olavo. Ei, tudo bom? Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Quando a Marina me convidou, eu já fui o contrário. Eu falei, não, de jeito nenhum. Mas, assim, hoje eu sou sócia do CT Amigos do Esporte, né? Hoje a gente tem 6 ginásios de ginástica artística em Belo Horizonte, em Contagem. Mais de 2.700 alunos, então assim, eu sou a mãe do Olavo também, ele tem 3 anos, mas de criança eu entendo. Então assim, conversar sobre isso é um prazer, até porque quando o Olavo nasceu, ele nasceu na época de pandemia, então a gente enfrentou assim, poucas e boas aí junto com ele, mas a gente conseguiu conciliar essa parte de carreira com filho, e eu acho que vai dar uma conversa legal aqui. E hoje a sua empresa atinge um público de quase 10 mil pessoas, né? Você tem 2.700 de aluno, mas envolvendo pai, mãe, irmão. Com certeza. Tem quase 10 mil. Às vezes, a gente faz um evento em Belo Horizonte, que é sempre no final do ano. O ano passado, por exemplo, tinham mais ou menos umas 900 atletas, né? A maioria meninas, mas da ginástica artística, e a gente levou um contador e passaram nesse evento, que é de 8 da manhã às 6 da tarde, mais de 10 mil pessoas. Então você tem muito para falar sobre quem leva e quem busca a criança, né? E o envolvimento também, que a gente observa, como a gente tem 6 ginásios que são espalhados, até perfil de família é muito diferente. De um ginásio, de um bairro, e até a criança também. O perfil da criança é muito diferente. Assim. Uhum. E olha que tá na mesma cidade. Uhum. E a nossa terceira convidada de peso, Ruth Teixeira, empresária do ramo da beleza, dona do Boca a Boca, já deu spoiler. E mãe da Letícia e do Pedro Antônio. Marina, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando, pela primeira vez num podcast. Então, eu sempre fui empreendedora, já trabalhei no ramo de empresa de ônibus, agência de turismo, buffet infantil, tive quase 20 anos trabalhando com buffet infantil e hoje eu estou na área de cosméticos, com loja de maquiagens, multimarcas e estou adorando. E tendo que conviver com uma filha morando fora, né? Tenho uma filha morando fora que já nós vamos falar sobre ela. Desafios da maternidade. Desafios. Gente, primeira coisa que eu queria que vocês contassem um pouquinho aqui é um pouquinho da história de vocês, né? Quando vocês tiveram um filho, ou os filhos, né, de vocês, como que foi isso na carreira? Impactou, não impactou? Abriu mão na carreira? E aí, o que vocês têm para contar para a gente hoje? Quando eu engravidei, eu estava casada na época, foi uma gravidez não planejada. Eu trabalhava CLT o dia todo. Você tinha quantos anos? Eu estava com 28. E aí, quando ela nasceu, né, já estava com 29 quando ela nasceu. Que a gente faz aniversário uma do lado da outra, então até confundo. Mas aí ela nasceu, a licença maternidade foi acabando e eu falei, e agora? Como é que eu vou voltar e deixar, né? Mas aí eu conheci a Mary Kay nesse meio tempo, não quis por preconceito de ser consultora Mary Kay mesmo. Falei, não tem nada a ver, não sei vender, não é para mim. Estudei a vida inteira para vender, não quero. Mas passou, quando ela nasceu, eu voltei àquela confusão de menino pequeno, trabalhando fora, não tendo horário. Eu resolvi entrar para ter uma renda extra e foi onde as coisas começaram a acontecer. Nesse meio tempo eu me separei, só que eu já estava engrenada na carreira. E aí foi onde tudo aconteceu e eu realmente larguei meu outro trabalho e me dediquei só a Mary Kay para ter tempo para ela, porque eu acordava, eu estava com ela, almoçava, na hora de levar para a escolinha e buscar, eu que fazia isso. Então, a minha principal função foi estar com ela.
e o trabalho encaixava nos horários ali paralelos. A sua função realmente passou a ser mãe, Passou né? a ser mãe. Eu consegui encaixar ali, foi paralelo, sabe? Eu não abri mão da maternidade. Então, a minha história foi essa. E a sua, Paty? Nossa, a minha é completamente diferente. Na verdade, a gente já tinha o CT, né? Eu engravidei na época da pandemia e o CT na pandemia ficou 7 meses fechado. Então, quando a gente fechou, a gente tinha mais ou menos uns 500 alunos. Quando a gente voltou, a gente tinha 45 alunos. E aí, Vocês recomeçaram, né? Tudo. Eu tinha 45 alunos e alunos que estavam ali porque gostavam muito da gente mesmo, né? As aulas estavam online, a gente estava cobrando, a mensalidade era que o pai pudesse pagar, a gente já nem tinha um valor fixo. A gente estava saindo de um ginásio para ir para outro ginásio, e aí o Olavo nasceu. E aí quando o Olavo nasceu, o nosso ginásio, que era o maior ginásio nosso, a gente estava saindo desse ginásio e a gente tinha que procurar outro ginásio. Então, os 4 primeiros meses do Olavo foram dentro do carro. Ô, Paty, eu lembro uma reunião que a gente fez no São Bento, nessa época que você levou o Olavo. O Olavo gofava na mesa de reunião. A gente dava de mamar pro Olavo. O Tiago, meu marido, ele saía com o Olavo para passear e eu participava um pouquinho, depois ele voltava. E a gente ficou quase 4 meses rodando por Belo Horizonte, procurando galpão para alugar. Então, a gente saía 8 da manhã, o Olavo ele ficava dentro do carro, ele mamava dentro do carro, ele fazia cocô dentro do carro, ele dormia dentro do carro, ele chorava dentro do carro, era tudo dentro do carro. E aí, pra gente, realmente, esse processo foi um pouco mais complicado. Porém, o Olavo hoje, que ele tá com 3 anos, ele fica em qualquer lugar, ele dorme em qualquer lugar. Eu acho que ele aprendeu isso um pouco com a gente, assim. Acostumou, né? E eu lembro quando a Marina, quando você engravidou, que é uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, porque a gente passou por esse período, e eu falei com a Marina. Falei, Marina, maternidade começa com mãe. E eu acho que se a mãe não estiver bem, não adianta. Verdade. Não adianta. Porque se o foco da maternidade fosse o bebê, ia chamar bebernidade, não ia chamar maternidade. Porque se a mãe não tá bem, gente, não adianta. Não adianta. Então, muitas vezes, eu lembro que quando eu tive o Olavo, eu parei de seguir um tanto de página de Instagram também, porque não combinava com o que eu pensava. Eu acho que a mãe, ela tinha que estar bem pessoalmente, profissionalmente. O profissionalmente que eu falo é assim, eu quero abrir mão do meu CLT para estar em casa, mas a mãe precisa estar bem para a criança estar bem. E isso foi o que, na época, a gente tomou essa decisão. Olha, a gente precisa achar um galpão. A gente precisa voltar, né, a ter o número de alunos que a gente tinha. E então, o Olavo vai ter que ficar com a gente em todas as reuniões e dentro do carro e passando por esse período. E quando a Maria Laura nasceu, com 60 dias eu estava presencial no escritório, né? E eu lembro que pouquinho tempo depois... Eu lembro que você me mandou uma foto do berço portátil dela dentro do escritório. Pouco tempo depois, você e o Thiago foram lá e vocês levaram para mim o ninho, de tão pequena que ela era, né? Eu tinha o berço lá no escritório e eu tinha o ninho lá em casa. Aí você levou o ninho pra mim, pra eu deixar lá no escritório. E você me deu um livro. De esse livro, como criar, nossa, né? me ajudou demais. Esse livro, todos os meus amigos, todo mundo que tá grávida, eu dou esse livro. Aí eu falo, olha, tem gente que gosta muito do formato, do método de criação dele. Tem gente que não gosta. Eu já tive uma prima que leu e não gostou, não se identificou. Eu li, segui a risca ali e hoje eu fico muito satisfeita com isso, assim. Eu acho que, como no nosso caso, né, a gente acaba que tem um horário mais livre, igual, por exemplo, hoje o Olavo estuda de tarde. Então, de manhã, eu não faço nada. A única coisa que eu faço de manhã é responder coisas no WhatsApp. Não, você faz mãe, sua função. Mas em relação ao trabalho, eu não faço nada, porque o meu foco é ficar ali. Às vezes a coisa está muito apertada, aí eu divido com o Thiago. Hoje de manhã o Thiago vai ficar com o Olavo, hoje, por exemplo, de manhã o Thiago saiu com o Olavo. E justamente por isso. E aí, à tarde e à noite, tem dia que eu varo madrugada, eu não durmo. Trabalhando. Eu falo, meu horário de trabalho é de noite e madrugada. O pessoal que trabalha comigo fala assim, que isso? Você manda mensagem pra gente 3 da manhã, 2 da manhã. Eu falo, porque foi uma opção minha. Ficar com o Olavo de manhã, ele vai pra escola. O Olavo, ele começou estudando numa creche que era período integral e ele pediu, com 1 ano e meio, ele pediu pra sair. Ele falou com a gente.
Tinha 1 ano e meio que ele estava na creche. Ele entrou com 11 meses. Aí ele falou que ele não queria mais ficar o tempo todo, que ele queria ficar um tempo com a gente. Aí depois disso a gente falou, peraí, então, né? Tem alguma coisa. Porque ele entrava na creche 7h30 e saía 4h30. Aí o meu filho, ele sempre dormiu muito cedo, dormia 6h30, ou seja, eu ficava com ele 2 horas por dia. Aí ele falou com a gente, ele pediu para ficar mais tempo com a gente. E aí hoje eu e o Thiago, a gente conseguiu organizar nesse sentido. Então de manhã a gente fica com ele. É claro que tem dia que ele vê televisão a manhã inteira. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, que o Thiago precisa trabalhar. Mas tem manhã que a gente sai e vai pro clube com ele. Então a gente conseguiu organizar. Mas eu sempre falo isso. Os pais precisam estar felizes para fazer a criança feliz. Com certeza. Não adianta. O foco é... Principalmente a mãe, né? Porque eu acho que é um apego. Eu sou um pouco fora da curva, porque meu menino acorda chamando o pai. Então, mas ele chama de madrugada é o pai, acorda de manhã é o pai, quem tem que fazer a mamadeira de manhã é o pai, é tudo pai. Mas o pai e a mãe, eles precisam estar felizes. Essa fala sua é muito importante. Quando eu separei, né, do pai da Larissa, estava com 1 aninho. O médico me chamou, eu não estava bem. Falando agora, né, parece que foi tudo mil maravilhas. Não, eu não estava bem. Foi um período muito difícil para mim. E aí ele virou para mim e falou assim, até 2 anos de idade, a criança é uma esponja. O que você sente, a sua criança, a sua bebê sente. Então, você precisa se cuidar, é estar bem. Aí que eu falei assim, peraí. Então, se ela tá sentindo o que eu tô sentindo, deixa eu me cuidar. Porque eu não quero que ela sinta isso. Não, e não adianta fingir. Não adianta. Não adianta fingir. De tá tudo bem, né? Hoje em dia, tem muito mais informação para a mãe, para os pais, né? Sobre como cuidar, né, do recém-nascido. Você deve saber isso. Não, Tem eu fiz livros. vários cursos. Pois é, Todo livros, mundo que engravida, eu cursos, falo, reuniões, faça né, entre mães. Na minha época, não. A única coisa que eu lembro, que já tem muito tempo, né? Minha filha mais velha tem 31 anos. A única coisa era um curso para aprender a amamentar, para não empedrar o seio, essas coisas. Só o resto a gente tinha que se virar. Instinto Marinha materno. de primeira viagem mesmo. Pedir ajuda, né? Mas você engravidou planejado? Sim. Você queria? Planejado. E aí, você trabalhava com o quê? Você fez mudança de carreira? Como Nessa que foi? época, eu trabalhava na empresa do meu pai, de ônibus. E então, assim, eu me sinto uma privilegiada, porque na época que eu tive a Letícia, eu pude ficar quase 1 ano em casa cuidando dela. Meu pai mesmo falou, não, fica em casa, olha, sua filha e tal. Então, assim, eu me senti uma privilegiada, né? E então, eu trabalhava com ele. Depois, eu voltei a trabalhar. Aí, eu coloquei a Letícia na escolinha com 11 meses no berçário. E foi minha salvação, coloquei na Bilboquê. Porque era uma tranquilidade para mim ela estar na escola do que deixar ela com uma pessoa que eu nem conhecia em casa eu fiz direito, o teste né? também. Eu já sofri muito Eu com fiz isso. o teste, fiquei 3 meses como a babá, fiz a mesma coisa. Falei, não, prefiro levar para Porque escola. na escola tudo que acontece, Eu também. eles te falam, Nossa, né? muito. Se E não, ela e outra caiu, coisa, né? Na escola, dorme melhor, come melhor. Assim, o meu menino, ele dormia todos os dias à tarde na escola. Quando ele saiu da escola, nunca mais ele dormiu. Aprende a conviver, porque fica com a babá liga a televisão, Aham. seu menino fica lá na televisão o dia inteiro sem aprender a fazer nada, né? Exatamente. Quando eu fui... Que a Maria Laura ficou comigo, né? No escritório de 2 meses... Quando ela tinha 2 meses até 7 meses. E aí, quando eu fui colocar ela na escola com 7 meses, não sei se você vai lembrar, eu falei assim com você, nossa, eu tô com dor no coração de colocar ela na escola. Aí você falou assim, não, fica tranquila, colocar ela na escola vai ser melhor. O da Letícia foi assim também, ela ficou integral, né? Porque às vezes a adaptação na escola, ela é difícil pra mãe, né? O Thiago chorava. O Thiago chorava. Eu nunca tive dificuldade. Eu também com isso, não. de Eu sempre deixar na entendi, escola. assim. Mas uma coisa que eu fiz, que eu comento, assim, que eu acho que foi bom, foi o Olavo ter ido integral quando ele era mais novo. Porque A adaptação foi mais fácil pra Maria e Laura. quando ele era mais novo, dá muito mais trabalho. Né? Assim, você não consegue trabalhar e ficar com uma criança de 11 meses, 10 meses, 1 ano em casa. Então, quando ele que ele ficou integral, aí ele ficou integral até os 2 anos e meio, mais ou menos. Até os 2 anos e meio. E aí, quando a gente tirou, hoje ele consegue brincar sozinho, ele consegue ver um desenho, eu consigo desligar a televisão e falar, olha, acabou o desenho, ok. Ele consegue, quando ele tá com fome, ele me avisa. Então, assim, ter colocado o integral naquele início, eu acho que foi uma boa ideia. Para quem
tem, né, que trabalhar e... Ajudou a ter uma rotina. Com certeza, ele, né? Com certeza. E aí, seu segundo filho? O segundo é sempre mais fácil. Viu, Maria? Você pode incentivar 3 aqui, ó. Então, assim, na época do Pedro, eu fiquei menos tempo em casa, porque aí eu já conhecia a escola, então, assim, fiquei bem mais segura de colocá-lo na escola. Mas ele foi com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. A Letícia foi antes, mais nova. E aí voltei a trabalhar, normal, e eles, assim, se deram super bem na escola, não tinha trabalho, nunca chorou na hora de entrar. Pedro nunca chorou, Letícia nunca chorou, eles adoravam a escolinha, gostavam muito. Então, assim, era uma tranquilidade para mim a escola, para eu conseguir trabalhar, fazer minhas coisas, porque não é fácil, né, gente? Ser mãe, mulher, dona de casa, filha... E ainda... Esse malabarismo diário, né? E ainda ser empresária, trabalhar. Então, não é fácil. Mas a gente consegue. A gente não, o povo, quando eu voltei a trabalhar... Eu voltei a trabalhar com 15 dias, né? De casa. Com 60 eu estava presencial. Aí o povo falava assim, mas não é 4 meses? Gente, é 4 meses para quem é CLT. Né? Não, eu te falo que lá no CT, a gente tem um projeto que é um pouquinho diferente, assim. Lá todo mundo fica 6 meses. E aí, se você quiser voltar antes, você pode. Inclusive, os homens também ficam 6 meses, né? E aí, teve um boom, assim, de bebês lá no CT, né? E quase todos quiseram voltar antes. Mas tinham condições e quiseram voltar antes, assim. E aí, a Bia, que é agora a última, né? Que tá... Eu lembro que, quando ela tava grávida, eu falei com ela, Bia, você vai querer voltar antes? Ela, não! Aí, outro dia, ela mandou mensagem... que a filhinha dela tá com 3 meses, aí ela fala, não, eu já quero voltar. Justamente por isso, assim, você tem aquele período, só que chega uma hora que você sente falta. Sim, trabalhar faz bem também, né? Você sente falta, sabe? Você sente falta de ver outras pessoas, você sente falta de sair de casa, porque... quando você tá ali, é um looping que você fala assim, nossa, minha vida vai ser isso ali o tempo todo, limpar a fralda, dar banho, brigar com o menino para comer, e aí realmente você precisa sair. Então eu acho que é triste, né, é ruim deixar a criança na escola e tudo, mas é um alívio também. É um alívio. Segurança, um alívio. É uma segurança. Eu fico imaginando, hoje em dia, se eu fosse mãe, hoje em dia, com a minha profissão, eu não ia conseguir ficar em casa. Eu ia fazer igual você. 2 meses, estava trabalhando, no máximo 2 meses, levando o neném junto, arrumando um cantinho para ele, porque... Quando eu tive a Maria Laura... não pode ficar fora. Quando eu tive a Maria Laura, a minha maior dificuldade, assim, ser mãe, não sei vocês, foi reorganizar os espaços da casa. Porque era eu e o Marco Túlio dentro de casa. De repente, era eu, o Marco Túlio, a Maria Laura, a babá e Deus e o mundo que ia visitar a gente. E brinquedo, né? E brinquedo, Então, assim, minha maior dificuldade foi reorganizar, assim, sabe? Os espaços da casa. E aí, hoje é tranquilo, né? Mas naquela época eu falava assim, nossa, era 2 pessoas, de repente virou 4 e Deus e o mundo vindo me visitar, sabe? Então, esse foi meu maior desafio quando eu tive a Maria Laura. Qual foi o maior desafio para vocês da maternidade? O meu foi rotina. Eu sou muito de rotina. Então, aquela nova rotina... E eu li um livro também. E nesse livro falava da importância de rotina para bebês. Não, mas todo mundo fala isso. Tem que dormir 6 horas da tarde, música para fazer o neném dormir. E aí eu peguei e falei assim, ótimo, porque eu gosto de rotina também. Eu sou uma pessoa que precisa de rotina. E fui adaptando. Mas criar essa rotina, porque nem sempre saía como planejado. E aí eu me estressava. E assim... eu fui muito metódica, assim, né? Porque aquele livro que você me deu, como que ele chama? Eu esqueci, vou colocar na legenda aqui. Capa rosa. Vou colocar na legenda do vídeo para quem quiser ler o livro. Não, depois. Ele é general. Minha casa era britânico. Assim. A minha também. E aí a gente fez isso lá na minha casa no começo, né? E às vezes é difícil até pra pessoa entender que você não vai num determinado aniversário ou casamento, enfim, né? Até pra... Não, aí o povo, eu escutava muito assim, mas quando eu tive o fulano, eu colocava ele debaixo da mesa pra dormir com 1 mês. Aí eu pensava, tá, mas eu não sou a mãe do fulano, né? E a gente foi bem britânico, assim, nos 3 primeiros meses, sabe? Hora de dormir, hora de acordar, hora de mamar. A gente foi bem britânico. E a Maria Laura, ela entrou numa rotina muito rápido, de sono, pra dormir. Então, ela não me deu trabalho depois de 60 dias, assim, sabe? Pra dormir. E aí, o desafio era convencer a sociedade que era necessário fazer isso, né?
Eu passei a questão da rotina e uma coisa que você falou, a amamentação também. Eu não amamentei, porque eu já tinha feito cirurgia. E aí não saía. E o médico falava, tá tudo certo. Mas não saía, a menina ficava com fome. Esse curso, uma amiga minha tinha feito e me ensinou uma técnica. Eu falei, você quer saber? Não vou ficar sofrendo, um monte de gente. Porque isso dói na gente, porque as pessoas falam, né? Ah, você pode fazer assim, porque isso é que dá certo. Eu falava assim, mas não encaixa aqui, não dá. Sempre dá certo Não pra dá, todo mundo. não dá. E aí eu falei assim, eu vou parar de sofrer. Amarrei uma faixa no peito quando eu cheguei em casa. Mas não vai descer, também não vou tomar remédio, não, porque não vai empedrar. E falei assim pro meu ex-marido, mas aperta com muita força. E aí foram 3 noites pra não descer leite e ela foi pra mamadeira. Ô, gente, assim, é impressionante, né? Que aí a gente volta na fala da Patrícia no início, assim, né? Que a mãe tem que estar bem, né? Se você não tá bem... A gente se culpa por causa de tudo, né? Ah, porque eu não consigo amamentar. Tudo bem, dá uma mamadeira, né? Eu lembro muito que você falou isso comigo, né? No começo, assim. É. O tanto que a gente leva a culpa por não conseguir fazer determinada coisa, né? Sim, a gente se culpa muito. E eu vejo muitas mulheres assim, gente, é o tempo todo, até com filho grande, se culpando. É, às vezes eu entro assim, aí eu vejo algumas coisas, principalmente no Instagram, assim, né? Porque eu também amamentei só até 3 meses. E eu fui mais ou menos igual a você, ó. Não tá descendo, o meu menino tá chorando de fome, então a gente vai pra mamadeira. Pronto, né? E aí, quando eu tomei essa atitude, a minha mãe ficou horrorizada. Como assim? Vai ser a mamadeira. E outras pessoas também. E às vezes eu tava na rua, aí eu pegava o Olavo, ele nasceu prematuro, ele era muito pequenininho. Aí eu dava mamadeira, eu via as pessoas olhando pra mim assim, nossa, um menino tão pequeno desse com uma mamadeira. E aí depois eu falei, quer saber? Né? O meu menino dorme de 6 a 6, sabe? Nossa. Tava super... Era, porque eu fui igual a Marina lá em casa. Até hoje, a rotina nossa é muito... Ele tem a mesma rotina para dormir que ele tinha desde que quando ele nasceu. Então, assim, mas o meu marido... Eu quero ter outro filho por causa do meu marido. Porque, Nossa, assim, ajuda demais, nossa, né? o meu marido Você tá é... bom, né? Eu falo que ele é melhor pai do que eu sou mãe, assim. Porque ele me ajuda demais. E a Marina tinha perguntado, o nosso desafio principal foi... A gente definir ali dentro o que eu era boa e o que o meu marido era bom. Porque chega uma hora que você não dorme, você fica estressado, todo mundo te enchendo de ideias ali. E aí você fala assim, não, peraí. Igual o meu caso. Eu acordava de madrugada tranquilamente. O meu marido, quando ele acordava de madrugada, que era o dia dele da mamadeira, por exemplo, ele brigava com o Olavo. O Olavo chorava, ele não tinha paciência e tudo. E pra mim, sempre foi muito difícil acordar cedo. Então, um dia a gente chegou e falou assim, peraí, se pra ele é ok acordar cedo e pra mim é ok acordar 4, 3 vezes de madrugada, ok, eu vou acordar de madrugada e ele vai acordar cedo. E aí eu vou dormir até mais tarde. Então, eu acho que é organizar a rotina, mas principalmente a rotina de casal. Sim. Porque, assim, é muito difícil. Quando a gente teve a Maria Laura, a Marta falou assim comigo, em vez de vocês dividirem esforços, soma os esforços. Não tem essa de um levantar para pegar o bebê na cama para dar para a mãe amamentar. Porque os dois vão ficar acordados. Exatamente. E os dois ficam cansados. Então, quem já for amamentar, já levanta e já fica madrugada, entendeu? Então, assim, a gente também fez isso lá em casa. Então, a gente conseguiu adaptar muito mais rápido. Eu ficava de madrugada porque eu amamentei no peito, né? E aí, quando eu tava muito cansada, eu falava, não, hoje você busca lá, sabe? E aí, a gente foi fazendo isso, porque eu já tinha voltado a trabalhar, ele também já tinha voltado a trabalhar, pra que os dois ficar cansados de madrugada? Porque não é só amamentar de madrugada, você tem que amamentar, colocar pra rotar, esperar, trocar a fralda. Ver se vai dormir. Aí já tá quase na hora de amamentar Não, de e eu novo. lembro que, assim, aí eu deitava 1 da manhã, 1h30. O Olavo acordava 1, eu deitava 2h30. Aí o Olavo falava assim, agora o Olavo vai acordar 4. Então eu tenho mais 1h30, 2h30 pra dormir. Nossa, então tá, vou dormir. Então assim, você vai fazendo, né? Você vai contando isso. Mas é igual você comentou, é o dia a dia inteiro. Porque não é só a noite. Depois a criança vai acordar e tem aquele looping, né? De 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. E atualmente também. Em casa era um reloginho de 3 em 3. É igual hoje, o Olavo ele acorda de manhã chamando o pai. Aí quando o Thiago acorda de madrugada para pedalar, porque ele pedala, o Olavo chora mais ou menos 20 minutos. Todos os dias. Quando ele chega, aí eu vou lá e eu falo, Olavo, seu pai não tá aqui, ele tá pedalando. Aí ele chora mais ou menos uns 20 minutos, eu quero papai, eu não quero que papai pedala. Aí depois ele vai e me chama.
Ou seja, foi uma rotina que a gente criou, porque todos os dias, desde que o Olavo nasceu praticamente, o Thiago acorda e vai lá com ele. Então, assim... O seu maior desafio foi qual? Pois é, do desafio, eu sofri muito, foi com a dor de barriga do bebê. Porque, e às vezes tinha muito durante o dia, assim, a parte da tarde ou à noite. E a parte da tarde eu estava sempre sozinha. Eu tinha um empregado, mas ali ia embora cedo, então à tarde eu ficava sozinha, né? Eu fiquei muito tempo sem trabalhar com os meninos. E assim, eles tinham muita dor de barriga. Porque naquela época, não é igual hoje, que você sabe o que você não pode comer, né? A gente sabe hoje o que dá dor de barriga no neném. Naquela época eu não sabia. A única coisa que eu descobri na época, que foi um dia, até o Pedro, ele chegou a engasgar de tanto chorar. Eu estou assim, gente, o que eu comi? O que eu fui comer? Que esse menino tá desse jeito, que eu tomei um susto com ele, passei um aperto com ele. Eu falei assim, gente, eu fui no churrasco ontem, um almoço com churrasco, comi vinagrete. Me falaram que é o vinagrete que fez esse mal para ele, que é o tempero, né? Cebola, pimenta, alguma coisa assim. Então, hoje em dia, é muito mais fácil, né, para vocês, que são mães novas, de saber o que você pode comer, o que você não pode, para o neném não passar, não ter tanta dor de barriga. Eu acho que, assim, ninguém passa, não passa zerado, mas dá para amenizar, né? Isso eu sofri muito. A Fernanda falou de amamentação. Você amamentou? Amamentei 9 meses. Os dois. É. Eu amamentei exclusivo no peito a Maria Laura até 7 meses. E aí, o que vocês falaram, né, de julgamento de colocar mamadeira com 3 meses, eu amamentei ela até 1 ano e 1 mês. Aí o povo já fica assim, mas ela não tá mais velha para poder amamentar? Contrário. Né? Então, a gente nunca tem esse... qual que é o momento exato para a sociedade, né? Então, eu lembro assim, tinha vezes que ela estava chorando e eu amamentava ela, onde que eu tivesse, eu amamentava, né? E aí as pessoas falavam assim, não, mas ela não tá grande para poder amamentar ela, sabe? A gente sempre será julgada. Sempre. E olha que eu desmamei ela com 1 ano e 1 mês. Com 11 meses eu já comecei a conversar com ela. Aí com 1 ano e 1 mês eu consegui desmamar ela, né? Então... E só aí que eu coloquei a mamadeira, né? Quando ela foi pra escolinha e tudo. Mas assim, sempre terá, né? Sempre. Não, e é engraçado, porque tem escolas, na época, quando o Olavo estava com 11 meses, que se a criança não usa mamadeira, a escola não aceita a criança. Então, assim, você tem uma sociedade que fala amamenta. Na hora que você vai colocar na escola, a escola fala, não, mas se ela não toma mamadeira, ela não pode entrar aqui, não. Então, assim, isso é um grande... Na creche que o Olavo entrou, que era uma creche da prefeitura, podia bico, mas não podia mamadeira. E o Olavo, ele sempre dormiu com a mamadeira. Às vezes a mamadeira com água, era uma segurança para ele. Aí eu falava assim, não, mas peraí, mas o bico pode e a mamadeira não pode? E tanto que quando o Olavo foi pra creche, a gente deixava ele no quarto, ele tomava a mamadeira sozinho, dormia e pronto. Aí como lá não tinha mamadeira, a professora ficava do lado dele. Hoje ele tá com 3 anos, ele tem que dormir com alguém do lado dele. Ou seja, eu tinha uma coisa certinha, né? Só que aí a gente teve que mudar de adaptação da sociedade. Tá falando assim. aí da mamadeira com água, lembrei de um caso aqui até engraçado. O Pedro tinha mania de acordar à noite, chorar para mamar. Aí eu dava mamadeira. Quando já estava um pouquinho maior, assim, uns 6 meses, 8 meses. Aí dava mamadeira e tomava. Aí eu ia para minha cama, deixava ele tomando no quartinho dele, no berço. Eu só escutava o barulho da mamadeira, ele jogando assim, pum, dormindo no berço. Então eu falei, tomou tudo. Aí começou, eu falei, aí depois de um tempo eu comecei a colocar essa mamadeira no criadinho. Então ele enfiava a mãozinha, pegava, ele mesmo tomava, eu só escutava o barulhinho dele jogando a mamadeira no berço. Aí eu tô assim, gente, assim não tá muito certo. Ele acorda, mama, mas continua dormindo. Ele mama dormindo, né? Se for pensar. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou colocar uma água nessa mamadeira. Vamos ver se é fome. Aí ele acordou à noite, pegou a mamadeira, bebeu a mamadeira inteira de água, jogou a mamadeira, fez aquele barulhão de novo. Eu falei, Na segunda noite eu pus de novo. Aí ele tomou só meia mamadeira de água. Na terceira noite ele já não tomou mais. Acho que eu tirei a mamadeira dele do meio da noite. Nunca mais acordou para pegar uma mamadeira. Maria Laura mama ainda, mas ela que pega lá, se vira e... o Olavo é assim também. Eu deixo no berço com água. Eu deixo no berço, ele acorda de madrugada dormindo, assim. Isso pega, mama e pronto também. Gente, vamos falar de gerenciamento de tempo. Como que você gerencia um tempo aí para conciliar vida de empresária e maternidade? Tá. Nossa, eu trabalho muito isso aí. Ensino muito as novas mães que estão chegando, né, nesse mundo
da Mary Kay. O que eu falo? Primeira coisa, se ela tem um trabalho, a gente trabalha com planejamento semanal. Eu faço um planejamento semanal. Agenda. Pega a agenda e coloca ali. Quais são os seus horários fixos? Coloca aqui para mim. O que você tem da rotina do seu filho também? Horário fixo, por exemplo, do trabalho. Agora, dentro da sua casa, o que você tem aqui que não tem como você abrir mão? Qual é o horário que você tem? Prefere ficar em casa, igual a Patrícia, né? Isso. Prefere ficar de manhã. Então, de manhã, a manhã toda, a rotina com o filho ali, a rotina da casa. E até peço para colocar. O que você vai fazer aqui na segunda-feira, que você vai fazer na terça-feira? Já deixa organizado. Que dia que você vai lavar roupa? Que dia que você vai passar? Que dia... Organiza tudo. E a parte da tarde é o horário que ela realmente vai trabalhar. Então, entra a semana com tudo organizado. Se tiver algum imprevisto, ela consegue remanejar a agenda, mas ela já sabe, inclusive com a alimentação. Já monta tudo, porque já facilita. Você ganha tempo, você ganha tudo. Uhum. Então, eu trabalho muito isso. Eu aprendi quando eu estava lá iniciando, né? Porque eu tinha 2 horas para fazer Mary Kay por dia. E foi quando eu falei assim, não, eu preciso ter essa gestão de tempo. E desde então é o que eu aplico. E funciona para mim, funciona para as minhas meninas também. Uhum. É assim que eu trabalho. Meu caso, amanhã é com ele, com o Olavo. Mas quando eu tenho alguma reunião, alguma coisa, ou algum compromisso até pessoal, aí eu divido, né? O Thiago fica com o Olavo, ou então vice-versa. E à tarde, pra noite, aí é o trabalho. Aí, normalmente, uma vez por semana, eu vou até 2, 3, 4 da manhã. E aí o Thiago fica à noite? Com o Olavo? Não, o Olavo dorme 8 horas. Ah, tá. Então, pra gente é muito tranquilo. Então, a gente já começa 7, 7h30, a gente começa já banho, jantar, ver um desenho e depois ele dorme. Uhum. Então, assim, pra gente é muito tranquilo. Mas aí, quando ele chega da escola, normalmente ele chega umas 6, aí de 6 às 8, eu fico por conta do Olavo também. Uhum. Eu fico por conta. Até porque ele exige isso também. A fase de 3, 4, 5 anos ainda exige atenção. Ele consegue brincar sozinho, mas é muito pouco. Às vezes ele chama para desenhar, ou ele quer desenhar. Ele desenha 10, 15, 20 minutos, depois ele já quer que eu esteja ali, ou que o Thiago esteja ali. Uhum. Então, assim, como para mim, o dia que eu decido e falo, não, hoje eu vou trabalhar e se precisar eu vou virar madrugada e tal, aí pra mim já é mais tranquilo, assim. Mas eu consigo fazer isso. O Thiago, por exemplo, ele não consegue. Ele não consegue virar madrugadas trabalhando, né? Então, eu faço essa gestão, assim. O meu foco, quando o Olavo não está na escola, é o Olavo. E quando ele está na escola. Mas uma coisa que ajudou muito também é a escola dele é 3 quarteirões da minha casa. Porque eu acho também, a criança fica 4 horas na escola. Aí, se você coloca uma criança numa escola que você gasta quase 1 hora para ir voltar, aí você não tem tempo de fazer nada. Então, isso também foi uma opção que a gente teve, assim. Eu também, os meus era bem pertinho de casa, quando eu coloquei. O seu desafio é outro agora, né? É achar tempo na agenda dos meninos para te ver. É isso que eu ia falar. Meu desafio hoje é outro, porque uma mora fora, Letícia mora fora, já tem vários anos. E assim, eu tento falar com ela, Letícia, posso te ligar? Mãe, tô ocupada, daqui a pouco eu te ligo. Aí não liga, aí passa 1, 2 dias, aí não liga. Eu tenho que ficar implorando. Responde minha mensagem, ele não responde. O Pedro, a mesma coisa, ele mora aqui em BH, porém, eu tenho que ficar cobrando, ele não vai lá em casa, igual hoje. Diz ele que hoje vai lá em casa, não, mas não tenho certeza. Mas eles têm filhos? Eles não, os 2 são solteiros. Quando tiver, isso muda, pelo menos comigo. Nossa, a relação comigo, com meu pai e minha mãe, depois que eu tive filho, completamente diferente, assim. Primeiro, de valorizar a presença do pai e da mãe, não é nem para eles cuidarem do meu filho, não, mas de valorizar aquele momento família, de querer que eles ficassem perto, né, do meu filho, assim, e eles também, de começar a me ver como mãe e não mais como filho, né? Nossa, eu acho que isso mudou muito na minha casa. Ontem eu tava fazendo uma audiência ontem de um caso lá do escritório, e aí o que acontece, né? A mãe fica 26 dias, que é a minha cliente, e o pai fica 4 dias, né? 2 finais de semana de 15 em 15 dias. E aí a juíza falou com o pai assim, você não quer ficar um dia da semana com seu filho? Aí ele falou assim, não, eu não posso porque eu trabalho. Aí a juíza falou assim, mas todo mundo aqui trabalha, né? Tipo assim, eu tô trabalhando aqui agora e eu tenho filho. Aí ela falou assim, já que você não quer, então não tem problema não. Depois a vida cobra, porque é ele que não vai querer ficar com você quando você precisar. Né? Então, muito a gente viver o momento, né, ali de valorizar, né? Porque depois cresce, vai pro mundo, né?
E Depois aí abandona a gente. Começa a adolescência. Aí a gente que tem que procurar horário na agenda deles, né? Exatamente. Não é fácil não, viu? Gente, sobre a vida de empresária, experiências e aprendizado para ser empreendedora como mãe. E aí? Nossa. Alguém quer falar? Então, você tem que ter uma base, né? Uma estrutura, seja em casa, seja na escola, né? Ter uma escola boa, porque senão você não consegue fazer nada. Rede de apoio, né? É uma rede de apoio. Não, e eu acho... a minha mãe, ela me ajudou muito, assim. O Olavo, ele tinha 3 meses, minha mãe ficou 4 dias com ele. Minha mãe falou assim, não, pode trazer uma madeira, pode deixar ele aqui para você descansar, para o Thiago descansar, e minha mãe ficou com ele lá. Então, assim, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande, assim. Só que eu acho, assim, como vocês tinham comentado, a gente tem essa cobrança. E aí, eu tenho rede de apoio, mas quem não tem rede de apoio, você tem que deixar com a vizinha e tá tudo bem. Você tem que deixar com um amigo e tá tudo bem. Você tem que deixar na EMEI ou na creche o dia inteiro e tá tudo bem. Então, assim, eu tive uma rede de apoio e eu deixo o meu filho quando eu preciso. Assim, eu e minha mãe, a gente tem uma conversa muito assim... Eu deixo quando eu preciso, porque o filho é meu e sou eu que tenho que criar. Então, às vezes, minha mãe fala assim, deixa ele aqui uma semana. Eu falo, não, mãe, deixa, né? Vai te cansar também e tudo. Cansando, né? Porque não aguenta. Então, assim, o que eu vejo é a sociedade. Sim. É a sociedade, assim. É a pessoa que está de fora, ela te julga, mas ela nunca te ligou e falou assim, você quer que eu vá aí passar um dia aí para poder te ajudar? Você quer que... Deixa o Olavo aqui em casa um dia, um final de semana? Então, assim, o que eu vejo e o que eu acho mais difícil é a parte do julgar. Lá no CT, eu vejo, né, muito crianças com as mães e tudo. São 2.700 alunos, né? A maioria das crianças lá tem de 6 a 11 anos. E aí, é muito engraçado porque a gente vê isso. A gente vê a mãe julgando a outra mãe que tá ali, né? Então, assim, por exemplo, às vezes tem uma turminha lá de 7h30 da noite. Aí a aula termina 8h30. Aí você pega uma criança de 8 anos, sai no 8h30 da aula. Aí a mãe pega e abre uma vasilha de coxinha. Aí a outra mãe tá assim, nossa, olha lá, tá dando coxinha pra menina. Nossa, pelo amor de Deus. Só que não sabe. A hora que a mãe saiu pra trabalhar, se a mãe tem rede de apoio, se ela não tem, não sabe nada. Mas tá ali dando a coxinha e a pessoa tá errado. Então, assim, aí essa mãe que tá julgando, às vezes chega em casa, põe a filha na televisão, vai fazer faz outras coisas, exatamente. Deixa a merendeira de biscoito. Exatamente. É a mesma coisa que a Marina comentou. Tipo assim, eu era julgada porque eu dava mamadeira para um bebê de 3 meses. A Marina é julgada porque ela amamentava uma criança de 1 ano e meio. Então, assim, o que eu mais vejo é a questão do julgamento. É claro que às vezes você olha uma coisa e fala assim, não acredito que essa mãe tá fazendo isso. Mas você não vai falar com a mãe. Eu falo com o meu marido, sabe? Eu falo assim, Thiago, você viu o que essa mãe fez? Mas assim, é o julgamento. E às vezes, quase sempre, é a mulher que julga a mulher. Né? Sim. Quando eu tive que tomar a decisão de voltar pro escritório, né, foi muito difícil. Porque eu não pensava que eu ia voltar tão rápido. Eu achava que eu ia trabalhar de casa, né? E aí eu precisei voltar presencial. E aí, teve muito julgamento. Nossa, mas ela só tem 2 meses, não tomou as vacinas de 2 meses. Escritório de advocacia não é ambiente para criança, você vai perder cliente. O tanto que eu escutei. Só que eu falei assim, aí meu marido falou assim, Marina, pode ir, eu vou te apoiar. E a gente dividia ali, né, o espaço. É melhor ela estar com você do que você deixar com babá com 2 meses. Porque nem escola com 2 meses aceita, né? E aí eu tinha uma babá que vinha comigo para trabalhar, né? E aí eu até falo, nossa, se eu tiver outro filho, vai ser assim, mais ou menos sofrido, sabe? Porque é muito fácil hoje, depois que deu certo, todo mundo fala, nossa, você levou ela. Mas na época eu passei por um julgamento terrível. Maria Laura já tá na escolinha? Já, ela foi com 7 meses. Foi com 7 meses. Quando ela ficou comigo lá no escritório até 7 meses, e aí depois quando ela começou ali tentar engatinhar essas coisas, melhor coisa, né? Ela foi pra escola. Foi muito mais tranquila, né? Nossa, não, melhor Mas coisa. eu não perdi cliente nenhum, pelo contrário, eu só cresci. Demais, né? E até hoje, Maria Laura ganha presente demais dos meus clientes.
Até hoje. Porque, na verdade, o filho ele tem que encaixar na sua rotina e não você mudar a sua rotina para criar um filho. Exatamente. E eu ia falar isso. A minha terapeuta, na época, ela ficou muito assim comigo. Marina, mas você tem o que muitas mulheres não têm, que é carreira. As outras mulheres, às vezes, ficam lá com o filho aquele tempo todo, mas ela não tem carreira e ela sofre porque ela não tem carreira. Ou você tá sofrendo porque você tem a carreira, o escritório é seu, você tem um lugar para levar sua filha, você que tá com preconceito. Né? E aí eu falei assim, tomei a decisão de levar e montei tudo lá no escritório, né? Berço, tocador, fralda, brinquedo, era tudo duplicado, né? Uma boneca em casa, uma no escritório. E aí deu certo, né? Eu tive, como diz ela, né, Thiago? Eu não posso chamar de tia, tá? Porque ela é minha tia. Eu tive o privilégio mesmo de ficar com ela até 7 meses, né? E amamentar no peito até 7 meses e só daí ela foi pra escolinha, né? Então... ônus e bônus, né, de ser empresária e mãe, né? Então... E essa rede de apoio, eu acho que ela é muito importante, a gente precisa... E como você falou, cada um vai ter aquilo que tem no momento. E não existe você julgar ou criticar o outro. Porque existe muito de romantizar, né? Maternidade é bom demais, é lindo. Gente, é gostoso ter filho, mas acordar de madrugada pra mamar não é gostoso. Ficar toda hora, acabou de dar banho, o neném sujou tudo de novo. Tudo de novo. Não faz parte. Eu falo que é uma profissão, assim, que criar um ser humano, entregar ele, né, com caráter pro mundo... é um desafio, é o maior desafio da nossa vida. E demora. E você não sabe se você tá certa também, não. Você vai fazendo ali, chegar lá na frente que você vai olhar para trás. Será que tá certo ou não? Mas assim, a maternidade é muito especial, muito. Né? Nossa. Assim... E é engraçado como esquece, né? A minha mãe falava comigo, minha mãe sempre falou assim, mas eu não entendo, você nunca chorou, você nunca deu problema, você dormia à noite. Eu falei, mãe, você não lembra, porque o Olavo tem 3 anos, eu já não lembro quando ele nasceu, eu que tenho 40 anos, você vai lembrar como que era. É claro que eu chorei, é claro que eu golfei, é claro que eu fiz tudo, só que você não lembra. Não lembra. Você não lembra dos momentos difíceis. Não lembra, Porque é tanto amor que você não lembra. Né? E é engraçado, né? Porque assim, você tá ali, você ama o seu filho, aí dá 1 segundo depois você fala, que eu me meti? Aí 2 segundos depois você ama o seu filho de novo. Não, tem um meme que é assim, eu amo meu filho, mas dorme, por favor. É bem isso, assim, barulho, sabe? não. Nossa Não, dorme. Tem um meme assim. Ô, gente, qual conselho vocês dariam para as outras mães que querem iniciar aí o empreendedorismo? A vida de empresária. O que vocês têm para aconselhar essas pessoas? E aí? Mães? Ou mulheres, né, que são mães e estão nessa jornada aí, né? Eu acho que se elas têm um sonho de ser empreendedora, ou de trabalhar em qualquer área, elas têm que seguir os sonho delas. Né? Não é por causa de filho. O filho vem e tudo se encaixa. Não tem, né? Para todo mundo se encaixa, igual você falou, de uma forma ou de outra, né? Então, assim, cada uma tem que correr atrás do sonho mesmo, eu acho. Eu lá no CT, a gente tinha um caso de uma mãe que ela era manicure. E aí, para ela levar a criança fazia aula no sábado. Aí era 1h40. Então, assim, sábado é um dia ótimo para manicure, né? Sim. E aí, ela perdia ali 2 horas, praticamente, de unha. O que ela fez? Ela começou a fazer unha das mães que estavam lá. Olha para você ver. Então, assim, é exatamente o que a gente comentou. A maternidade vem com mãe primeiro e você precisa encaixar o seu filho naquela rotina que você tem. E isso é muito legal, porque quando o livro que a gente leu que fala de rotina, você adaptar aquilo ali mesmo. Por exemplo, o livro fala que você tem que acordar a sua criança 6 horas, por causa da luz do sol, né, e tudo mais. Gente, mas se eu preciso acordar às 5, você vai acordar seu filho às 5. Se eu acordo 8, você acorda seu filho às 8. Eu acho que é uma questão de adaptar. Eu acho que para essas mães que querem ser empresárias, ou para essas empresárias que querem ser mães, é colocar o filho na sua rotina. Sim. A Marina falou, mas eu tenho muito happy hour à noite, Não,
Aí também, né? Peraí, você aguenta ficar, né, 2 anos ali em casa e tudo. Ah, mas eu tenho muita balada. Não, a vida muda, né? A vida muda. Você tem outros desafios, né? E outra coisa, a melhor coisa, gente, é você aceitar que naquele momento você é mãe. Aceita e fica bem com aquilo. Isso. Todas as suas amigas vão sair, nenhuma amiga mais vai te chamar pra sair, principalmente as solteiras e as que não têm filho, nunca mais elas vão te chamar pra sair. Aceita que hoje o seu papel é diferente no mundo, né? Você tem uma criança ali pra poder cuidar. Então, eu acho assim, primeiro é você aceitar que hoje, antes você era uma empresária, ou antes você era uma mulher, agora você é uma empresária mulher que tem um filho, né? Que é mãe. Se você aceitar, já é meio caminho andado. E aí, coloca o seu filho na rotina. Ah, eu tenho que levar ele para o escritório? Tá ok. Ah, eu vou precisar colocar o meu filho com 6 meses no integral? Tá ok. Ah, eu não consegui fazer a janta pro meu filho vai comer miojo. Gente, tá ok também. Porque o que eu vejo é muito isso. O meu menino fica muito na casa da minha mãe. Outro dia minha mãe falou assim, eu dei miojo pro Olavo, porque eu não tinha nada aqui em casa. Eu, o que tem, mãe? Tá ok, o que não né? dá é pra ser uma rotina. Exatamente. Disso, né? Todo dia janta miojo. Né? Então assim, tá ok, não tem problema nenhum. Então assim, eu acho que aceitar e não ficar se culpando demais. Assim, nossa, eu não consegui amamentar, eu sou a pior mãe do mundo. Nossa, como que eu faço para desmamar o meu filho à noite? Eu estava conversando hoje sobre isso. Aí eu falei, lá em casa foi assim, 3 dias na marra. O Tiago ficou com o Olavo no quarto e falou, filho, a partir de hoje não tem mamadeira mais. Ele chorou um dia 2 horas, no outro dia 40 minutos, no outro dia 20 minutos, acabou, nunca mais pediu. Então assim, isso passa e a gente esquece também. Então, assim, o ser humano, a criança, ela tem que sofrer também, gente. Né? A gente, né, tem as coisas boas. Não consegue blindar de tudo, né? Não consegue. Então, eu acho assim, encaixa o seu filho na sua rotina. Dá pra encaixar. Dá pra encaixar. Tudo se ajeita. Quando eu tive a Maria Laura, né, eu já tinha meu escritório, né? E aí, depois que eu tive ela, eu falei assim, agora isso aqui tem que dar certo de todos os jeitos, né? Não tem a opção de não dar certo, né? Então, eu peguei com muito mais garra daquilo que eu estava fazendo, né? E vocês que acompanharam o meu crescimento aí, foi assim, depois que Maria Laura nasceu, eu vinha numa ascendente, mas depois que ela nasceu, eu fiz assim, pra cima, assim, né? Hoje eu tenho 10 pessoas que trabalham comigo, então, falei, não, agora isso aqui vai dar certo. E um outro ponto é que os meus clientes são empresários, mulheres, né, ou pais, empresários, então eu passei a conseguir comunicar de uma forma muito mais assertiva com eles, né, porque agora eu tenho filho, sei das dificuldades, então ficou muito mais fácil essa comunicação ali com eles, então, né, enfim, né, tem muito mais empatia, muito mais lugar de fala, essas coisas, né. Eu costumo brincar que quando você tem um negócio, você tem um outro filho. São 2 filhos, e cada um com suas necessidades. E aí, você vai precisar também de uma equipe de apoio. Não tem como no seu negócio você tá sozinha, né? Então, é você conseguir administrar, levando tudo isso que vocês falaram, não se culpar, encaixar um no outro, um na rotina do outro, principalmente o seu filho, né, vai crescer, igual a Larissa. Quantas sessões de beleza a Larissa participou? Ela, de repente, já tava maquiando as bonecas, maquiando melhor que eu. De tanto ver a mãe fazer aquilo, né? Porque ele vai aprendendo ali com você, e vai pegando. Minha mãe fala assim, que ela pegava meu salto e ficava assim, tudo bem? Porque vendo eu conversando com aquele tanto de gente. Então, é o seu sonho ser empresária e ter mais flexibilidade e ter, né? Porque a gente tem essa flexibilidade de horário, consegue organizar os horários. Faça. Você só vai saber se você tentar. E tenha isso. Você também vai precisar, como empresária, de uma equipe de apoio, de pessoas que vão estar dispostas a te ajudar. Porque você não cresce sozinho, né? É o que está acontecendo com você. Sim, com certeza. Gente, a gente está caminhando para o final do podcast. Toda vez que eu termino esse podcast, eu falo assim, dica de ouro. Então, dica de ouro que vocês têm hoje para dar para as mulheres, mães, empresárias, enfim, né? Filhas. Qual a dica de ouro de cada um? Alguém quer começar? Alguém se habilita aí para começar a dar dica de ouro? Não, eu vou falar então. A minha dica de ouro é sempre assim, se você tem um sonho de ser mãe, seja mãe, mas não abdique 100% da carreira. Hoje, né, o judiciário não entende mais pela pensão para mulher, então é muito mais difícil hoje em dia a gente conseguir uma pensão para mulher, a não ser assim, a mulher hoje tem 60, 65 anos, aí ok. Mas hoje, na idade nossa, assim,
o judiciário já não entende pela pensão para a mulher. Então, eu falo, não abdique 100% da carreira. Né? Se você não está satisfeito ali com aquela carreira engessada, que procure, né, outra coisa para fazer, mas tenha a sua renda. Né? Não abdique 100% da carreira, não. A minha dica de ouro é sempre essa. E a minha, assim, tem vontade de ser mãe, seja mãe, mas tenha força, foco e fé, seja na carreira ou seja como mãe. Uhum. Fefe? Minha dica de ouro, eu tô até pensando aqui, né? Tô meio perdida, mas dica de ouro que eu sempre falo, antes de você ser mãe, você foi uma mulher, você foi filha, você foi, às vezes, empresária ou, às vezes, né, trabalha em algum lugar e tem o sonho de ser empresário, não se esqueça disso. Não se esqueça da sua essência e deixa a culpa de lado. Porque nasce um neném e a gente começa a se culpar de tudo. Para de ouvir os ruídos da sociedade. Concentre a sua vida ali, em você, no que você quer, nos seus desejos e faça do seu jeito. Não tem que dar ouvido a ninguém, porque quem está ali para fazer o pão do dia a dia é você. Não é ninguém. Exatamente. Não é essa pessoa que está falando mal que vai... E viva. Então, assim... Viva a sua maternidade, porque é a sua história que você está construindo com seus filhos. É o seu relacionamento. Patrícia deu várias dicas de ouro ao longo do podcast. Não, mas eu acho que depois de 3 anos, eu comecei a fazer isso esse ano, porque eu falei que era uma meta minha. Eu fazer uma coisa que eu gosto pra mim. Então, assim, eu tô até fazendo 2 coisas, mas assim, quarta-feira eu tenho 1 hora que eu faço uma aula personal de yoga. Aquele momento é meu. Eu comecei agora e eu ainda não acostumei, porque às vezes eu tô lá, aí eu falo, nossa, eu tenho que fazer aquilo, nossa, essa aula não vai acabar e tudo, ainda tenho esse negócio. E na sexta-feira eu joguei muito tempo vôlei e agora eu tô fazendo aula de vôlei de novo. Então na sexta-feira eu faço 1 hora de vôlei. Então assim, são 2 horas ali da minha segunda a sexta inteiro que é minha. Então eu faço aquilo. Então assim, eu acho que por mais que você seja empresário, que você seja mãe, que você seja esposa ou que, né, faça ali. Pode ser 1 hora por semana. E pode ser assim, eu quero ficar deitado na minha cama. Então, desliga o celular, coloca uma música, fica deitado na sua cama. Eu quero tomar um banho no escuro, sem ninguém me enchendo a paciência, sem menino batendo na porta, sem nada, sem ficar olhando se o WhatsApp ali tá funcionando e tal. Então, assim, tenha algum tempo. Isso pode demorar? Demora, ainda mais os primeiros meses, primeiros anos, né, de filho. Mas depois tenha esse tempo. Esse momento para você. Para você. Tem que conseguir ir adaptando. Sim. Esse tempo. E nem que seja assim, 1 vez por mês eu vou encontrar com as minhas amigas. Isso é muito importante. Mas faça alguma coisa que seja para você, assim. Eu sigo uma mãe no Instagram que ela tem 4 filhos. Ela teve um menino, aí 1 ano e pouco depois ela engravidou e ela teve 3 gêmeos. Então ela tem 4. E agora os meninos têm 6, 7 anos e agora ela está fazendo isso. Ou seja, e hoje ela fala isso, né? Que assim, ela demorou 7 anos, claro, eram 4 gêmeos praticamente, porque a diferença do mais velho é muito pouca. E hoje ela está fazendo uma aula de alguma coisa, ela está fazendo uma massagem, ela está fazendo alguma coisa. Então, assim, quando você vira empresário, você esquece um pouco de você. Quando você vira mãe, você esquece de você. Quando você vira esposa também, você esquece um pouco de você. Então, assim, tenha um tempinho. Eu gosto de cozinhar. Eu gosto de fazer faxina, faço faxina. Então, assim, eu falei faxina, Marina. Não gosto de fazer faxina. Mas, assim, faça alguma coisa que você goste, sozinha, você ali também, sabe? Eu acho que essa é a minha dica pra você. Meninas, momento merchan. Começar com a Fefe. Eu sou diretora Mary Kay, meu Instagram é @feestanes, lá vocês vão ter dicas de maquiagem, de skincare que eu amo, gosto mais de skincare do que maquiagem, inclusive. Mas tem várias dicas, só me seguir, se precisar de qualquer coisa também. Só chamar no WhatsApp. Só chamar no WhatsApp. Isso aí. Bom, o Instagram do CT é @CT Amigos do Esporte. Hoje são 6 ginásios, né? 5 em Belo Horizonte, 1 em Contagem. A gente trabalha com crianças de 3 a 14 anos e adulto, ginástica artística e judô. Entrem lá também. Qualquer coisa, manda lá
pra gente conversar. Sou eu que respondo, muita gente acha que não, mas sou eu que respondo todas. Então, dúvida, eu quero fazer uma aula experimental, você me dá um descontinho aí na matrícula, e a gente pode também, né? E é isso, assim. O Instagram do CT é muito bem organizado, viu, gente? Muito bem. Dá trabalho, mas agora a gente tá... Então, assim, lá vocês vão ir. A gente tem aula no YouTube, pra quem às vezes não mora aqui em Belo Horizonte, né, não mora perto. Os desafios. Então, aí quem quiser... Chama lá. Então, o Instagram da Boca a Boca é Boca a Boca Makeup Oficial. Segue lá que vale a pena, tem muitas dicas de maquiagem. A gente trabalha com multimarcas, todas nacionais. E, além da loja, a gente faz entregas em BH e em todo o Brasil. Só chamar ou Instagram ou pelo WhatsApp que a gente envia para todo mundo. Meninas, muito obrigada pela presença. Eu amo falar desse tema de maternidade, carreira, como conciliar essa loucura do dia a dia, enfim. E pensando nisso, no dia 25 de maio, às 8 horas da manhã, nós vamos fazer um café da manhã em que a gente vai aliar o conhecimento de inteligência emocional com boas práticas empresariais para que você tenha a sua carreira e tranquilidade na sua carreira, maternidade, mãe, pai, enfim, né? Que você consiga conciliar aí a vida familiar. Então é isso, te espero no próximo podcast que a gente vai fazer aqui. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Isso aí.